passagem, ela é muito conhecida. Jesus acaba de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, e ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus sentiu fome. E quando Jesus sentiu fome, o diabo apareceu e disse: se tu és o Filho de Deus, mande com que essa pedra se transforme em pão. Jesus responde ao diabo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ele é insistente, ele não desiste, e leva Jesus até o pináculo do templo, e lá ele faz uma outra proposta: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, o Senhor dará ordem aos teus anjos a seu respeito, para que sustente nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus responde de novo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo insiste pela terceira vez, e aí leva Jesus novamente a um ponto alto, a um monte alto, e lá ele mostra todos os reinos desse mundo e toda a glória desse mundo, e diz para Jesus assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus agora vai expulsar o diabo. Ele diz assim: sai-te, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele prestará culto. Aí a Bíblia vai dizer que o diabo foi embora. E aí no versículo de número 11 desse capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: então chegaram-se os anjos e o serviam. Jesus foi servido pelos anjos. Guarde o que eu vou te ensinar agora. Nem todo o deserto é o diabo que te leva. Nem todo o deserto você está nele, ou pode estar nele, por causa dos seus pecados. Existem desertos na nossa vida que o próprio Deus nos conduz. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Lugar aonde nós vamos aprender a pedagogia de Deus é no deserto. É no deserto que Deus vai te adestrar. É no deserto que Deus vai te treinar. É no deserto que você vai estar habilitado. Então o deserto faz parte das nossas vidas. Ninguém, absolutamente ninguém de nós vai conseguir viver nessa vida sem passar por um deserto. E você está aqui hoje, em alguma área da sua vida, você tem um deserto. Tem pessoas aqui que estão passando por um deserto na área conjugal. Outros estão passando um deserto na área financeira. Outros estão passando um deserto na área emocional. Algumas pessoas vivendo um deserto na área relacional, na área familiar. A grande verdade é que nós enfrentamos desertos na nossa vida. Agora, no deserto em que nós estamos atravessando, e se nesse deserto nós estamos atravessando, mas temos Deus como a nossa base, como o nosso Senhor, servimos a Ele, esse Deus a qual nós servimos no deserto, Ele vai garantir algumas coisas, para que você não sucumba, para que você não se prostre, para que você não seja vencida e nem vencido no deserto. Deus vai garantir pelo menos 3 coisas nos desertos da nossa vida. Então você que está atravessando esse deserto hoje, eu quero te mostrar 3 coisas que Deus vai garantir para você, vai garantir para mim, vai garantir para nós no deserto. Logo, com essas garantias de Deus no deserto, o diabo vai tentar, vai continuar tentando, vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Ele já é derrotado em nome de Jesus. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Pode ser a sua indagação. Você vai tomar posse dessas 3 garantias de Deus no deserto para você vencer o teu inimigo. E você sabe muito bem que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, o nosso adversário não é o teu irmão,
não é a tua irmã, o adversário é o diabo, e ele sairá vencido mais uma vez no nome de Jesus. Já está derrotado, porque a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa. Ele é tentador, já é o nome, ele é tentador, vai ficar tentando, tem PhD na tentação, mas já é um derrotado no nome de Jesus. Vamos lá? Quero mostrar para vocês 3 garantias de Deus no deserto. A primeira coisa que Deus garantiu para Jesus no deserto foi a sua identidade. Guarde o que o pastor vai te ensinar aqui agora. O diabo quer roubar a sua identidade. O diabo quer que você perca a sua identidade. Eu já preguei aqui nessa igreja sobre um rei que cortava os dedos polegares daqueles que ele vencia, porque você sabe muito bem que o dedo polegar é onde você deixa a sua identidade, e a Bíblia mostra no livro de Juízes, não vou falar sobre isso hoje, um rei que fazia exatamente isso. Ele vencia as batalhas, ele cortava os dedos polegares das mãos e dos pés, e fazia com que os reis que eram vencidos ficassem debaixo da mesa, comendo das suas migalhas, porque o diabo, ele está interessado em tirar a sua identidade. Isso é tão sério, que Jesus não veio ao mundo para revelar Deus. Vou repetir, Jesus não veio ao mundo para revelar Deus, porque Deus, o povo de Israel já conhecia. E ninguém conhece a Deus, ninguém conheceu Deus mais do que o povo de Israel. Os milagres que Deus fez com o povo de Israel, as 10 pragas no Egito, a forma com que Deus abriu o mar vermelho e eles passaram a pés enxutos, maná que caía dos céus, a água que fluía da rocha, a nuvem que dava sombra para eles durante o dia, o primeiro ar-condicionado da história, o primeiro climatizador da história, foi Deus que fez com o povo de Israel de forma natural. Num deserto, com 50 graus, eles tinham uma temperatura agradável, porque Deus tinha uma nuvem que cobria esse povo. À noite tinha uma nuvem, mas agora uma coluna de fogo, que aquecia esse povo à noite, porque deserto é assim, é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Esse povo teve experiência extraordinária, por exemplo, o líder desse contexto, o Moisés, que falava com Deus cara a cara. Então o povo de Israel conhecia Deus, o que o povo de Israel não tinha. O povo de Israel não tinha a identidade de filho, como os judeus oravam, e oram até hoje, aqueles que ainda não têm a revelação de Cristo. Ó Deus, Todo-Poderoso, grande, El Shaddai, magnífico, extraordinário, eterno Deus. Mas eles não tinham a identidade de filho, eles não conheciam a Deus como filhos, eles só dirigiam a Deus como o Senhor, o Todo-Poderoso, mas eles não tinham intimidade. Por quê? Porque o Adão perdeu a intimidade lá no paraíso. Quando o Adão pecou, o Adão perdeu essa conexão, essa intimidade com Deus que falava com ele, filho e pai, pai e filho, ali no jardim. O Adão perdeu isso. Aí o que Jesus vem, Jesus, o último Adão, Jesus vem agora, não é para revelar Deus, mas para dar uma nova identidade, para eles conhecerem a Deus como filhos. Por isso Jesus ensinou a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração que Jesus ensina é chamar Deus de Pai. E Paulo fala desse Abba, que quer dizer papaizinho. Jesus vem trazer a identidade de filho. Então presta muita atenção, você é filha, eu sou filho, nós somos filhos, nós podemos nos direcionar a Deus como pai. Você está na casa do pai, logo a casa é sua. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer tirar essa sua identidade. E como que o diabo faz isso?
Ele começa colocando dúvida. Olha o que ele vai fazer com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra ser transformada em pão, ou mande com que essas pedras se transformem em pães. Se tu és, pergunta, Jesus é o Filho de Deus, sim ou não, gente? Não senti firmeza. Jesus era e é o Filho de Deus, sim ou não, igreja? Mas olha o que o diabo vai fazer. Se tu és, o que o diabo estava tentando? Eu vou colocar dúvida nele. Depois de 40 dias, 40 noites nesse deserto, ele deve estar vulnerável. Ele pode estar com um problema psicológico. Ele pode estar abalado. E quem sabe eu consiga vencê-lo e convencê-lo de que ele não é filho. E se eu convencê-lo que ele não é filho, eu vou roubar a identidade dele. E é isso que o diabo continua fazendo até hoje. Escute, o diabo está tentando roubar a sua identidade. Por isso que nós estamos vivendo um mundo tão bagunçado. As pessoas estão perdendo a sua identidade. O deserto, junto com o diabo, está roubando a identidade de algumas pessoas. Querem ver? Querem ver? Vocês já viram as imagens das pessoas que agora dizem assim: eu me identifico com cachorro. E aí eles começam a latir como cachorro, se comportar como cachorro. Alguém já viu isso? A gente tem a imagem aí? Essa é a cabra. Então vamos lá, olha aí, presta atenção. Na medida que eu for falando aqui, eles vão colocando pessoas que se identificam como cabra. Olha aí, irmão, olha o cabra. Olha o cabra, literalmente, olha o cabra. Veja se o diabo não roubou a identidade desse homem. Cachorro, cachorro, cachorro agora. Olha aí. Se identifica com o cachorro, olha aí. Latindo como cachorro, gente. O homem se identifica como lesma. E aí deita na rua, o trânsito para. Por quê? Porque tem uma lesma. Mas não é uma lesma, é um homem. Mas ele se identifica como uma lesma. O que é isso, irmão? Senão o diabo roubando a identidade das pessoas. E Jesus estava passando por essa aprovação. O diabo queria roubar a identidade dele. Agora veja. Por que Jesus não perdeu a sua identidade? Porque o Pai garantiu isso. Por que você não pode perder a sua identidade? Porque Deus já te garantiu isso. Eu vou te provar. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 17. Jesus está sendo batizado por João Batista. Sabe o que acontece? Os céus se abrem. O Espírito de Deus desce em forma corpórea como uma pomba. O Filho sendo batizado, o Espírito desce numa forma corpórea como uma pomba. E aí vem uma voz do céu. E sabe o que a voz do céu diz? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que acontece? Quando Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, ele foi com uma identidade. E o que o Pai fez? O Pai garantiu a identidade do Filho. Levante as suas mãos assim, ó. No nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra profética para a tua vida. Você não vai se identificar com cabra. Você não vai se identificar com cachorro. Você não vai se identificar com cavalo. Você não vai se identificar com cobra. Porque você tem uma identidade. E você tem uma identidade do reino. Você se identifica com Cristo. Quem se identifica com cachorro começa a latir. Mas quem se identifica com Cristo começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia. Enquanto o diabo está roubando a identidade de alguns, e alguns estão latindo, e alguns estão estilando veneno como a cobra, alguns estão andando como cabra. Nós que estamos na igreja, nós que estamos na casa do Pai e temos a identidade do reino, o que a gente faz? Os late, nós glorificamos. Só quem tem a identidade do céu, abra essa
essa boca linda, cheia de dente, e comece a mostrar a sua identidade. Comece a mostrar a sua identidade de adorador. Oh glória, comece a adorar Ele, comece a glorificá-lo. Enche esse ambiente de glória, porque a glória vai descer nessa noite. Quantos recebem isso? Aqui tem filho, aqui tem filha. Oh glória. E aí tem um monte de homem, mulheres que se identifica com o cachorro e fica latindo. E nós que nos identificamos com Cristo ficamos calados. Não, crente tem que glorificar, irmão, tem que adorar, tem que mostrar o seu DNA. Aleluia. Se você perder a sua identidade, guarde essa frase: quem perde a identidade não sabe mais quem é. E vocês sabem o quanto que eu amo esse povo. A maioria aqui não sabe, mas eu tenho um filho gay. Eu tenho um filho gay, que o diabo roubou a identidade dele. Então quando eu falar esse assunto, não diga que eu estou com preconceito, de forma alguma, porque eu tenho um filho gay. E eu amo meu filho. Mas o que é isso, irmão? Menino macho, ficou na igreja até os seus 22 anos. Homem, me ajudava com a juventude na igreja. Passou por um deserto. O diabo roubou a identidade dele. Acredite, hoje o meu filho mora com outro homem. E pensa que é fácil para mim? Não é. Recebi ele o ano passado, esse ano, amor. Ano passado, com o namorado. Imagina o pai pastor. Tratei o namorado muito bem, como que se fosse meu filho também. Abracei meu filho, todos achando que eu ia desprezar. Não desprezei. Mas por que eu estou falando isso? Para você não falar, fui na Lagoinha e o pastor é preconceituoso. Não, nada disso. Mas eu preciso dizer para você: menina, você é menina. Não deixa o diabo roubar a sua identidade e botar na tua mente, no teu coração, que você se identifica com o homem. O diabo está bagunçando a cabeça dessa geração. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Vira uma bagunça. As pessoas estão perdendo a sua identidade. Não deixa isso acontecer com você. E aí quando o diabo faz isso, presta muita atenção. Pessoas se comportando como animais. O mundo virou uma selva, virou uma bagunça. Aí é a lei do mais forte. Mas você, eu, nós podemos mudar essa realidade. Nós podemos mudar essa realidade. Nós podemos manifestar esse DNA do reino e vencer esse adversário com o amor de Deus. Agora não é o amor de Deus como adversário. O adversário a gente expulsa, como Jesus fez. O adversário a gente derrota, mas as pessoas a gente ama. As pessoas a gente abraça. Então não deixa. Se você detectou isso em casa, comece a orar. E eu vou te mostrar como que você vence o diabo. Primeiro, é assumindo a sua identidade, não deixando roubar a sua identidade. E aí eu quero te dar uma frase, porque isso aqui é muito importante. Escute: quando você perde a sua identidade, você não sabe quem é. E quem não sabe quem é, não sabe o que tem. Quem não sabe o que tem, não sabe aonde pode chegar. Quem não sabe aonde pode chegar não tem propósito. E quem não tem propósito vira uma presa fácil para o adversário. Por isso que nós precisamos cuidar muito bem da nossa identidade. A segunda coisa que Jesus garante no deserto, que Deus garantiu ao Filho, e o Filho nos garante hoje. Olha o que Deus garantiu para o Filho, e que Deus está garantindo para nós aqui hoje. A palavra. Note que todas as vezes que o diabo tentou vencer Jesus, Jesus respondia assim, ó: está escrito. É filho de Deus? Se tu és, então transforme essa pedra em pão. Jesus falou assim: ô diabo,
você não tem agenda comigo. Você não vai mudar a agenda dos céus. Eu estou conjecturando agora, por quê? Porque na agenda celestial, quando iria acontecer o primeiro milagre? Não era a transformação de pedra em pão, não era a transformação de pães em pedra. Na agenda celestial, aonde iria acontecer o primeiro milagre? Num casamento, nas bodas de Canaã. Por quê? Porque o diabo venceu o primeiro Adão aonde? Na sua família, num jardim, na família de Deus. Lá estava o homem e a mulher. O diabo venceu o primeiro Adão no meio da sua família, convenceu a mulher, comeram do fruto, e houve uma perda na família. A partir do primeiro homem, da primeira mulher, vem toda a desgraça do pecado em toda a humanidade. Então, na agenda de Deus, o que Deus colocou na sua agenda? O diabo venceu na família, então o meu filho vai começar a transformação na família. Mas olha o que o diabo tentou fazer: vou antecipar a agenda de Deus e vou colocar a minha agenda. Se você é o filho de Deus, mande essa pedra ser transformada em pão. E aí, Jesus agora vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus não é para eu transformar pedra em pães, é para eu transformar água em vinho. Então, Satanás, não tem para você aqui. Eis aqui, a palavra está escrito. É a segunda coisa que Deus garante no deserto. Deus garante a palavra. Você pode estar enfrentando o maior deserto da tua vida agora, mas você tem uma palavra para vencer o inimigo da sua alma. Se o diabo chega em você e diz assim: você é fraca, você tem uma palavra da parte de Deus. É Deus dizendo assim, ó: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se o diabo diz para você: você é caída, você tem uma palavra do trono dizendo assim: ainda que eu caio, eu não ficarei prostrado, porque o Senhor me sustém com as suas mãos. Se o diabo chega em você e diz assim: você é fracassado, você vai dizer: está escrito, eu sou mais do que vencedor. Se o diabo chega em você e diz assim: você é um ninguém, você tem uma palavra: não, eu sou filho, eu sou filha. Se o diabo diz assim: você está aqui, mas você não tem nada para receber, você vai dizer o seguinte: eu tenho tudo para receber, porque se o mundo jaz no maligno, o céu é para os crentes, os céus é para os filhos, o reino é para os filhos, e aquilo que o meu pai tem, eu também tenho. Se o diabo chega em você e diz para você assim, ó: você é desprezada, você é desprezado, você tem uma palavra do trono dizendo assim: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu te amparo, eu te amparo. Você é escolhida, você é escolhido. Oh glória, se tem escolhidos aqui, levanta a mão e aplauda ao Santo de Israel. Você tem uma palavra, está escrito. Oh glória. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 13, 14, 15, 16, 17, vai falar sobre os dias maus, os dias de deserto, que não é fácil, mas eu e você, como parte desse exército, ele vai dizer que nós temos uma armadura celestial, e no meio da armadura, vai falar do cinturão da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé. Mas no versículo de número 17, além de falar do capacete da salvação, vai dizer: e da espada do Espírito, da espada do Espírito. Então presta muita atenção, quando o diabo tentar te destruir, você arranca a espada do Espírito,
Espírito. Pastor, o que é a espada do Espírito? Está escrito, é a palavra de Deus. Aí você vai dizer para o diabo assim, ó: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Oh glória, eu tenho uma palavra. Quem tem uma palavra, levante a mão comigo. E quem tem uma palavra tem tudo. Quem pode aplaudir o Senhor? Anague a fogo, anabra a face, acomodai. Aleluia. Eu tenho que evitar falar em línguas estranhas, porque fica difícil para interpretar, né, irmão? Como é que ela vai interpretar esse negócio, gente? Oh glória. Mas a obra aqui é do Espírito, irmão. Deus dá uma revelação para ela aí, ó. Ela começa a interpretar sem você perceber. O pastor está falando um manto aqui, ó. E Deus está dando graça para ela discernir no Espírito. Então, no deserto você tem a segunda garantia. Lá estava Jesus, mas tinha uma palavra. Vire para o teu irmão, para a sua irmã e diga: você tem uma palavra. Mas tem a terceira coisa que Deus garante no deserto. Qual é a terceira coisa que Deus garante no deserto? O texto diz assim: depois da última tentação, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus vai expulsar o diabo. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Olha o versículo de número 11 do capítulo de número 4. Põe para nós, meu filho. Olha o que está escrito: vieram então os anjos, chegaram então os anjos. Olha aí, Mateus 4:11. E os anjos começaram a servir o mestre. Está aí. É a terceira coisa que Deus garante no deserto. Diga assim: no deserto eu tenho uma identidade. Diga: no deserto eu tenho uma palavra. E no deserto eu tenho anjos. Deus garante anjos no deserto. Querem ver? Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 36. Ezequias estava vivendo um deserto, porque Senaqueribe, o rei da Síria, tinha um exército muito maior do que o povo de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Quando Senaqueribe achou que ia vencer o rei de Israel, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Quantos anjos? Um anjo. É anjo poderoso, irmão. Um anjo só matou 185 mil assírios. Um anjo. 185 mil assírios. Olha o que Deus é poderoso para fazer se o inimigo te cercar. Às vezes você olha a sua situação num deserto tão grande que você se vê cercado por todos os lados. Mas Deus te garante anjos no meio desse deserto. E pode ter um exército de milhares contra você. Um anjo vai te dar vitória. Vou traduzir para você: com Deus você sempre será a maioria. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Um anjo. Lá está o profeta Elias, o homem do fogo, o homem que orava e o fogo descia. Mas depois de uma palavra de Jezabel: vou cortar sua cabeça. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, e muito especificamente no versículo de número 5, lá está o profeta Elias, debaixo de um zimbro no deserto. Debaixo
debaixo de um zimbro no deserto, pedindo a morte, depressão. E quando Elias achou, vou morrer, dormiu, tão depressivo que estava. De repente a Bíblia diz que chega um anjo. 19:5. A Bíblia diz que chega um anjo e toca no profeta. Um anjo. O anjo estava com um pão cozido na brasa e uma botija de água. Toca no profeta e diz: levanta e coma. O profeta, que achou que era um fim, o anjo falou assim: o seu caminho ainda será sobremaneira grande. Um anjo. O profeta estava em depressão, querendo morrer, mas Deus mandou o anjo para dizer: você não vai morrer, você vai viver. Levante as suas mãos assim, ó, no meio da sua depressão, no meio da sua dor, no meio do seu deserto, quando você já entrega os pontos dizendo: vou morrer, Deus envia um anjo para te dar vida. Não vai morrer. E com a força daquela comida, o profeta ainda caminhou 40 dias e 40 noites. Tem anjos de Deus aqui na Lagoinha, Santa Cruz, alimentando crente no deserto. Quem recebe? Oh, glória! Tem anjo de Deus trazendo alimento fresquinho para você nessa noite. O rei Herodes prendeu o apóstolo Pedro. Amanhã cedo, Pedrão vai morrer. Vai morrer. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, muito especificamente o versículo de número 7. Aí uma igreja estava orando, e aí o Pedro, na noite que antecedia a sua morte pela manhã, o Pedro está dormindo. Amanhã eu morro. Mas enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo que entrou dentro daquela prisão. E o anjo toca do lado do Pedro e diz assim: Pedrão, cinge-te. E aí vocês vão ver o primeiro controle remoto da história. Aí as portas da prisão todas trancadas. Aí o anjo vai chegando perto da porta e a porta vai abrindo. Está tudo na Bíblia, irmão. Você está pensando que o homem inventa alguma coisa? É tudo Deus que cria, o homem só copia. Aí a Bíblia diz que as portas foram se abrindo e o anjo tirou Pedro da prisão. Era um deserto. Lá estava o anjo. Deus enviou o anjo para livrar o apóstolo Pedro. Você acha que tem cadeia que pode te prender? Você acha que tem correntes que pode te prender? Pode ser a corrente dos vícios, pode ser a corrente da pornografia, pode ser a corrente das bebidas, pode ser qualquer tipo de correntes infernais. Deus envia o anjo e as algemas vão cair por terra, as correntes vão quebrar. Deus vai mandar uma unção que vai despedaçar todo o jugo. Oh, glória! Deus envia o anjo. Vire para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim: Deus ainda envia anjos. Agora presta atenção, viu? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Não fica achando que Deus só envia anjo. Sabe os anjos? Como é que você imagina anjo? Já sei. Um anjo igual meu genro. Cadê meu genro? Cadê meu genro? Está lá em cima. Ah, meu Deus do céu. Não está aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver se eu acho um anjinho aqui. Ah, apareceu um anjo. Vem aqui, anjo. Vem aqui, anjo. Fica aqui. Olha o que a igreja imagina os anjos. Meio loiro, olha aí. Olha os olhos, dá uma olhada nos olhos. Agora vem aqui, Jonathan, por favor. Se aparece à noite. E ele vem, irmão, porque ele é filho.
Se você está orando à noite e diz assim: Deus, manda um anjo, aparece esse anjo. Vai, meu filho, o anjo. Ah, o que você diz no outro dia? Viu um anjo. Mas se você está orando à noite e aparece um anjo, vai, anjo. Oh, meu Deus. É o anjo da morte. Deixa ele comigo. Vai lá. É preconceito esse negócio, irmã. O povo só acredita em anjo branco. Se for preto é demônio. Convida as pessoas aí e fala assim: na Lagoinha tem um pastor que é um anjo. Ah, vou lá conhecer. Quando chega aqui vê o neguinho. Vamos ver se é anjo mesmo. É um preconceito. Procura aí para você ver. Se falar pastores famosos, você já vai falar Cláudio Duarte, André Fernandes lá da Lagoinha, Alphaville, tudo loiro. Procura um pretinho para você ver se tem algum pretinho famoso aí. É difícil. Tem o Valdomiro Santiago, ladrão, vamos dizer. Ainda de chapéu ainda. É preconceito da nossa sociedade, irmão. Aí nós, neguinho, para se destacar tem que ser muito usado, porque senão é difícil. É difícil. Difícil. Eu tenho certeza, irmão, se eu fosse igual o meu genro, essa igreja estava lotada. Não, estou falando sério. Se eu fosse bonito igual o meu genro, irmão, meu Deus do céu. Então eu tenho que orar muito e pedir graça para Deus. Deus, faz o povo ver que eu também sou um anjo preto. Agora isso é só para você distrair um pouquinho, mas também um desabafo, que é verdade. A gente fica esperando os anjos, tudo loiro, dos olhos azuis. Você fica esperando aquele ser angelical, tudo de branco. Não. Deus manda anjo preto, irmão. E agora eu estou falando sério. O Jonathan é um anjo, e que Deus colocou na nossa igreja. Que bom ter esse menino. Outro baterista aqui, neguinho, é um anjo. Fica de pé aí, anjo preto, o Gabriel. Olha que anjo preto, da hora. Quem veio de manhã viu o anjo preto aí tocando. Mas Deus também manda uns anjos, olha aí, anjo branco. É tudo anjo aqui na igreja, tudo anjo. Mas esse é só para te conscientizar que de repente vai aparecer um anjo, não sei de que cor. Talvez um japonês, um índio, talvez um loiro, mas também um preto. A gente fica esperando esses anjos que descem do céu, tudo celestiais assim, tudo clarinho. Não. Deus tem a sua maneira de usar pessoas como anjo. Eu só estou tentando te conscientizar que vai aparecer anjos na sua vida de carne e osso. Eu vou te contar uma história agora, só para você entender. Quem lembra do atentado de 11 de setembro? Quem lembra? As Torres Gêmeas, vocês lembram disso? Catástrofe, né? Até hoje, ninguém esquece. Convido vocês a procurarem um livro que chama Anjo no Escombro. Anjos no Escombro. Quem escreveu? Gêneli Guzman. Quem é Gêneli Guzman? Depois dá um Google aí para vocês pesquisar. Gêneli Guzman. Quem é essa mulher? Essa mulher foi a última sobrevivente dessa catástrofe. E ela conta essa história. Eu estou falando que Deus envia anjos. Eu estou falando que Deus envia. Estou falando que Deus envia. Então vamos lá. A Gêneli, ela estava no 64º andar de uma das torres, quando o avião se chocou. E quando o avião choca na torre,
treme tudo. E ela estava com pelo menos 15 pessoas dentro da sala, do andar que ela estava, aonde ela trabalhava. Eles não sabiam o que fazer, não sabiam o que estava acontecendo, se desciam, tentaram pedir ajuda. Algumas informações foram: saiam do prédio, mas tudo ainda meio que numa incógnita para quem estava internamente. Depois de alguns minutos, decidiram: vamos descer. E a Gênile, junto com os amigos, começaram a descer. A Gênile, ela estava de salto alto. E uma amiga, quando ela já estava no 13º andar, do 64º, ela já tinha descido até o 13º andar. Ela era muito vaidosa. Ela conta na história. Ela não queria chegar na terra, no solo, descalça, sem o salto alto, porque ela é muito vaidosa. Ela falou: o meu namorado está lá fora me esperando, como é que eu vou chegar sem salto? Ela não tinha noção do que estava acontecendo. E quando ela fez isso aqui, ó, ela abaixou para tirar o salto, escureceu tudo. E ela conta: mais de 100 andares desabaram em cima de mim. Ela escuta só uma voz que pediu socorro uma vez, não ouviu mais a voz. Só uma escuridão. Ela ficou 26 horas debaixo dos escombros. Moreninha, neguinha, com o cabelo enrolado, as trancinhas. Uma coluna caiu em cima e prendeu a cabeça dela com o cabelo. E ela força para tentar sair daquele estado. E fazendo força, ela arranca todo o seu cabelo para conseguir se desvencilhar. Muita dor. A perna, os braços, todos prensados, a perna quebrada, toda ferida. Ela diz que oscilava frio e calor. Frio por causa do estado do corpo, a dor que ela estava sentindo, rangia os dentes. Mas calor, porque vocês sabem que as torres também foram incendiadas pelo fogo do avião. E ela dormia e acordava, dormia e acordava. Até quando estava chegando próximo de encontrá-las, ou melhor, de encontrá-la, ela foi encontrada por um cachorro desses que são treinados. Aí ela, acordando e dormindo com muita dor, lembrou que tinha ido na igreja, tinha ouvido a palavra, e começou a passar um filme da vida dela. Dançarina, gostava do Michael Jackson. E o problema não é gostar do Michael Jackson, mas ela usava a dança para sensualizar, vestia as roupas para provocar homens, gostava muito de encher a cara. E aí, naquela situação, ela faz uma oração: Deus, se o Senhor tem algo comigo, então não me deixa morrer. Se o Senhor me der mais uma chance, quando eu sair daqui, eu vou te servir, eu nunca mais vou te abandonar. Me dê mais uma chance. E naqueles picos de acordar e dormir, ela começa a ouvir som de sirenes. Aí ela pensou: Deus, não me deixa dormir, porque se eu dormir e eles não souberem que eu ainda estou viva, eles vão começar a mexer nesses escombros e vão acabar de me matar. Então não me deixa dormir. De repente, quando ela fez essa oração, ela viu um homem vestido com uma roupa de bombeiro. E esse homem segura nela, pega na mão dela e diz assim: Gênile, fica calma, vai ficar tudo bem. E ela pergunta: bombeiro, qual é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Paul. Meu nome é Paul. Fica tranquila, vai ficar tudo bem. E ela dorme de novo. Ela acordou quando eles a encontraram.
A Gênesis passou dias, meses internada, recebeu visita de muitas pessoas, sofreu muito, mas aí teve um encontro dos sobreviventes. E o que a Gênesis queria? Ela queria agradecer o povo. Afinal de contas, o cachorro encontrou, é claro, mas quem acalmou ela, quem manteve ela segura que ia viver, foi esse bombeiro, o povo. Acreditem, esse povo não estava cadastrado, não tinha registro dele em lugar algum entre os bombeiros. Não tinha bombeiros por nome de povo. A Gênesis não encontrou o povo. E sabe o que ela descobriu? Que quem tirou ela dos escombros, quem salvou ela em meio aos escombros, foi o anjo de Deus. O povo não era um bombeiro, o povo era um enviado de Deus para acalmar a Gênesis. Dezenas, centenas de mortos, mas Deus enviou um anjo para salvar uma mulher em meio aos escombros. Por quê? Porque no meio do nosso deserto, Deus manda um anjo. Parecia que a vida de Gênesis iria acabar, era o fim, mas depois de uma oração, ela teve a resposta. Deus enviou um anjo. Talvez você está aqui nessa noite e está assim, a sua casa caiu, o seu edifício desabou, você está no meio dos escombros, está vivendo o maior deserto da sua vida, mas Deus está dizendo: como eu enviei o anjo no deserto para servir o meu filho, eu envio o anjo para ir na tua casa, eu envio o anjo para ir no seu trabalho, eu envio o anjo para entrar na tua história, eu ainda envio o anjo. Levante as suas mãos nessa noite, porque eu quero liberar esta palavra profética para a tua vida. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus ainda envia anjo. O Jacó estava sozinho, parecia que não tinha ninguém com ele, mas ele dorme, coloca a cabeça numa pedra e de repente ele tem uma visão. Os céus estavam abertos, uma escada que dava da terra até os céus. Deus estava no topo dessa escada, mas o Jacó via anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo. É Deus te dizendo nesta noite: eu ainda envio anjo, eu ainda envio anjo. Tem anjos de Deus aqui na Lagoinha Santa Cruz. Quem entende recebe isso. Aplauda o Santo de Israel. Fica de pé, adorando, adorando, não os anjos, mas adorando o Senhor que envia anjos. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu tenho tido experiências com anjos. Nós só temos Lagoinha Santa Cruz aqui, humanamente falando, porque Deus colocou anjos nas nossas vidas. Pastor Ricardo, pastora Letícia, Manu, se não fosse essa família, tudo que vocês estão vendo aqui, não tinha acontecido. Eu louvo a Deus por esses anjos que Deus colocou nas nossas vidas. Eu não vou esquecer disso nunca, pastor, porque se não fosse vocês, nós não tínhamos chegado onde nós chegamos. Aconteça o que acontecer, mas eu quero dizer que vocês são anjos que Deus colocou nas nossas vidas, porque eu não conhecia ninguém. O senhor que foi lá lavar a casa para me esperar, o senhor que alugou a casa para eu morar, e pastora Letícia, Manu, as pessoas que começaram comigo aqui, só conhecia eles, não conhecia ninguém.
Eu sei que tem gente aqui que está comigo desde o início, que são anjos. Mas se não fosse esses anjos, a gente não estaria onde a gente chegou. E vou dizer mais, irmão, cada dia Deus tem colocado anjos nas nossas vidas. Não para de chegar anjo aqui, irmão. Você acha que um trabalho de 1 ano e 2 meses, olha como está essa igreja. Você acha que estava acontecendo isso aqui se não fosse Deus enviar anjo, irmão? Deixa eu falar, você que veio visitar, você que está com a gente aqui, ó, você é um anjo que Deus enviou para nos ajudar aqui nesse trabalho. São anjos que Deus tem colocado nas nossas vidas. É por isso que a glória de Deus desce. Porque ninguém aqui está se identificando com cavalo, ninguém aqui está se identificando com cachorro, ninguém aqui está se identificando com as coisas da terra. Todos que estão aqui estão buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e Deus está se encarregando de fazer o resto. Isso aqui é resultado de céus na terra. O que é Deus enviar anjo? O que são os anjos? É céu na terra. Você é anjo, Edir, que Deus trouxe para cá, você é a sua esposa, Manéia. E não dá para eu falar o nome de todo mundo, mas todo mundo aqui sabe o respeito que eu tenho por cada um. Só estou te dizendo que Deus te trouxe aqui porque você, eu, nós, juntos, com a identidade do reino, a gente está atraindo céu na terra. E quando os céus são atraídos para a terra, milagres acontecem na tua casa, milagres acontecem na minha casa. Escute, você vai viver os melhores anos da sua vida, porque esse lugar é onde os anjos estão sendo atraídos, é onde os céus estão se manifestando. E se prepare para você ver cura, para você ver libertação, para você ver transformação, para a tua vida mudar em todas as áreas. Oh glória, tem anjos de Deus nesse lugar. Deus ainda envia anjo. E já apareceu muitos demônios na sua vida, como apareceu no deserto. Mas Jesus expulsou o demônio. E quando a gente expulsa o demônio, a gente atrai os céus. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Enquanto você está aqui adorando o Santo de Israel, os demônios estão batendo em retirada, os demônios estão indo embora, a má influência está indo embora. Esse amigo que era um demônio na sua vida, Deus está mandando embora. Essa amiga que só te levava para coisas ruins, Deus está mandando embora. E agora está chegando gente nova, está chegando gente nova. Deus está te dando um novo ciclo de amizade. Você agora tem anjos do seu lado. Meu Deus, quem sente a presença de Deus aqui nesse ambiente? Está muito forte, irmão. Está muito forte o que Deus está fazendo aqui nesses dias. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se você sente que tem céu na terra aqui nessa noite, eu vou deixar você adorar por alguns instantes. Oh glória.